Olá, muito bom dia para você que nos acompanha no projeto ES 3.0 online da Igreja Adventista do Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. É muito bom ter você aqui mais uma vez conosco para juntos estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina, como você sabe, é um guia que sistematiza o estudo da Bíblia. Sistematiza como? Em temas. E nesse trimestre, o tema que nós estamos estudando é como interpretar as Escrituras Sagradas. Mas antes de nós entrarmos no estudo de hoje, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal. Hoje já somos mais de 700 inscritos no canal da Escola Sabatina, no canal da Igreja do Fonseca, mais de 700 membros dessa Escola Sabatina que é feita para você. A sua Escola Sabatina online, todo dia na sua casa. Então, vem participar com a gente, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha, deixe seus comentários ali para a gente formar aquela grande rede, para a gente formar não, porque já está formada, né? Para a gente crescer, fazer com que essa grande rede de estudo da Palavra de Deus cresça cada dia mais, tá bom? Bom, hoje é dia 5 de maio, terça-feira, e nós vamos estudar o tema A Bíblia e a Cultura. Bom, há 2 semanas atrás, na lição da Escola Sabatina, nós estudamos sobre fatores que influenciam a nossa forma de interpretar a Bíblia, ou melhor, fatores que definem para a gente, ou para algumas pessoas, a autoridade da teologia bíblica. E dentre esses fatores, nós estudamos a tradição, a experiência, a razão, a própria Bíblia, que é a Palavra de Deus, que é a qual nós cremos, né? Que a Bíblia ela é a autoridade máxima na interpretação dela mesma, né? Mas um fator que nós estudamos foi a cultura. E hoje nós vamos retornar a esse tema, só que a partir de um aspecto um pouco diferente. Bom, como você sabe, a Bíblia ela foi escrita num período mais ou menos ali de 1500 anos, né? Entre os anos entre 100 da nossa era, né? E 1500 a.C. Entre 1500 a.C. até o ano 100 da nossa era. 1400, 1500 a.C. até mais ou menos o ano 100 da nossa era. Ou seja, mais ou menos um período de 1500, 1600 anos. Tá? Por 40 autores distintos que tinham suas culturas, seu grau de conhecimento. Teve autor que era pastor de ovelhas, teve autor que era rei, teve autor que era filósofo, teve autor que era primeiro-ministro, enfim. Isso chegou até nós. Só que ela foi escrita num período de tempo, num determinado período de tempo da história, num determinado local, que é a região do Oriente Médio. E aí? Será que a mensagem da Bíblia se resume apenas a esse modelo cultural? Ou será que a mensagem de Deus, a mensagem da Palavra de Deus, transcende esse modelo cultural no espaço-tempo e atinge a toda a humanidade? Paulo, ele quando visitou Atenas, está lá relatado no livro de Atos, ele chega num determinado local em que ele vê vários altares. E um altar em específico o chama a atenção e ele usa isso. Esse ponto que fazia parte da cultura grega, né? Que era o altar ao Deus desconhecido. E ele usa esse ponto e diz que Deus nos uniu, porque Deus fez a nós a partir de um único casal, de um casal primário, um casal primordial, um único homem e uma única mulher. Ou seja, todos descendemos saímos do mesmo lugar, viemos do mesmo lugar, descendemos dos mesmos pais. Ou seja, nós somos unidos e por isso a mensagem de Deus ela não se resume a um modelo cultural específico de 2000 anos atrás para uma determinada região geográfica, mas ela se expande, ela transcende isso e atinge a cada um de nós, atinge em cheio cada um dos nossos corações. Porque a mensagem da salvação em Cristo Jesus é para toda a humanidade, é para todos nós, é para mim, mas é para você também, meu irmão. Sabe? Essa questão da cultura é interessante, porque a gente vê a mensagem de Deus permeando todas as culturas.
a gente vê a história da salvação permeando todas as culturas. É a mesma coisa da álgebra, né? A álgebra é um ramo da matemática que foi criada, que foi sistematizada por volta do 9º século da nossa era em Bagdá. Então significa que a álgebra ela se aplica apenas a uma população de 1.100 anos atrás, para o Oriente Médio, ali para a região do Iraque? Claro que não. A álgebra é para mim, é para você, nos ajuda no ramo da engenharia, no ramo da física, no ramo da matemática, em vários ramos da ciência. E a mesma coisa com as verdades espirituais. Transcende o modelo cultural da época em que ela foi escrita. E é interessante que a gente pode notar essa mensagem da salvação que transcende de fato em todas as culturas. Quer ver um exemplo? Eu tive a oportunidade de ir à China pela empresa que eu trabalhava em 2011. E naquela época eu pude visitar ali aqueles templos pagãos da Cidade Proibida. E ali, no final da visita, quando você chega no final daquele parque ali, daquele complexo arquitetônico, eu vi ali um altar todo de mármore branco que ninguém ia visitar. Estava ali cercado para ninguém tocar, mas ninguém ia ali perto. E eu perguntei para a guia, vem cá, aquele altar ali, para que serve? Para que servia? E aí ela me falou o seguinte, que aquele altar era para que o imperador sacrificasse um cordeiro pelos seus pecados. Como que a cultura chinesa de 1.000, 1.100, 1.200 anos atrás tinha isso enraizado na sua cultura, que para que o imperador tivesse os seus pecados perdoados, ele precisava sacrificar um cordeiro. A mensagem de salvação permeia a todas as culturas. E uma outra experiência, não sei se você sabe, no Alcorão, o livro dos nossos amigos muçulmanos, tem passagens no Alcorão que dizem que existe o povo do livro. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez Deus tenha deixado no livro dos muçulmanos um ponto para que nós tivéssemos a oportunidade de pregar o evangelho para eles. O povo do livro, para eles, são pessoas fiéis aos princípios de Deus, pessoas que não comem carnes imundas, pessoas que guardam os mandamentos de Deus, porque eles também creem no Pentateuco. Então eles sabem, por exemplo, que o sábado é o dia do Senhor, sabe? Não devemos ter preconceito com as culturas que são diferentes das nossas, mas nos agarrarmos a pontos comuns que tratam da salvação do ser humano e usá-los para revelar a essas pessoas as verdades puras da Bíblia Sagrada. A Bíblia, inclusive, no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão. Sabe, Melquisedeque era rei de Salém, que depois virou Jebus, e só no tempo de Davi virou Jerusalém. Sabe, ele era um rei de um povo pagão, mas ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Como a mensagem de salvação chegou ali em Canaã? Se a missão de Abraão era justamente levar essa verdade para ali, chegou ali porque Deus deixa a sua mensagem de salvação permeando em todas as culturas, para que onde eu e você chegarmos, possamos nos agarrar a esses pontos e levar a verdade pura do Evangelho de salvação para as pessoas. Então, inclusive tem um livro chamado Fator Melquisedeque, eu vou botar aqui nas descrições embaixo, que vale a pena você comprar, você lê-lo, tá bom? Que fala exatamente disso que a gente está tratando aqui. Um grande abraço, que a gente possa estudar cada vez mais a palavra de Deus e que o Senhor Deus te abençoe. Até logo. Tchau.